Então, para a questão C, até fiquei com alguma dúvida assim, em relação ao que seriam os parâmetros definidos aqui na questão C, né? Que é o que pede o planejamento quanto aos parâmetros usados aí para sazonalidade, mas eu entendi que seria aí os parâmetros de usinagem considerados aí para a máquina e para as ferramentas. Então, primeiro de tudo, a gente precisa buscar entender por que essa máquina é o gargalo da produção. Essa é a primeira coisa que a gente tem que buscar entender, né? Para definir os nossos parâmetros. E para isso, a gente precisa saber qual que é a produtividade, que é a taxa de ocupação dos centros de custos, de todas as outras ferramentas envolvidas na linha de produção. Claro que isso, assim como as outras questões que eu respondi, elas vão ter aí uma escala de condições que a empresa vai ter de resolver os problemas em certos aspectos, assim. Então, se for muito caro também, muito complexo resolver um problema, a gente faz o básico antes, como eu falei, que é o que vai ter a condição da empresa fazer, para depois conseguir essas melhorias aí mais complexas, mais robustas. Então, primeiro a gente tem que entender isso, né? A taxa de ocupação dos centros de custos aí de cada uma das máquinas envolvidas na linha. Consequentemente, a gente vai conseguir fazer otimizações mais direcionadas para resolver esse gargalo, né? Então, resultando no melhor funcionamento do fluxo de operação como um todo. Fluxo de operação aí que vai envolver diversas funções aí dentro da operação, diversas análises de controle, enfim, de cada processo. E aí vai ser possível avaliar a possibilidade de estender a capacidade do parque fabril, por exemplo, investindo em mais um turno. Eu coloquei isso como sendo uma possibilidade, né? Então, vai ser feita a análise, se for possível, se for economicamente viável, pô, legal, interessante, porque daí aqui embaixo também, mais adiante eu coloquei qual que seria a ideia também do que pode ser feito caso seja investido aí em um novo torno. Com esses tempos e o cálculo de custos, pode-se encontrar um intervalo de máxima eficiência da máquina-ferramenta. Então, os parâmetros a serem estabelecidos, né, por conta da sazonalidade, depois de a gente descobrir quais são as taxas de ocupação de cada uma das máquinas, na estação de menor demanda é interessante produzir as peças em um ponto mais próximo da linha de menor velocidade, como eu coloquei aqui no gráfico, dentro do intervalo de máxima eficiência. Ou seja, com menor velocidade de corte, maior tempo de fabricação, menor profundidade de corte, né? Menor velocidade de corte vai indicar aí um maior tempo de fabricação, mas aí também a gente pode fazer essa escolha por uma menor profundidade de corte para não ter um desgaste muito grande da ferramenta, que aí vão ter que encontrar esse ponto ideal aí também, economicamente ideal aí para a empresa. Enfim, é para buscar a otimização dos custos na estação de menor demanda, porque a gente vai ter mais liberdade para conseguir fazer isso. Por quê? Porque na estação de maior demanda, a gente precisa obrigatoriamente buscar a máxima produção no menor tempo possível. Isso vai envolver o quê? Maior velocidade de corte, e aí vai ter a maior velocidade de corte, a menor profundidade de corte, menor tempo de fabricação, né? Porém, né, com esses parâmetros aí estabelecidos para a estação de maior demanda, o aumento dos custos indiretos de produção ele vai ser inevitável, né? Com tudo isso, como a gente pode ver ali no gráfico. Só que, como foi visto na equação dos custos de usinagem de uma peça em um lote, quanto maior for a produção, mais os custos vão se diluir. Por quê? Porque a equação ela considera sempre um lote. Então, quanto maior for o teu lote, mais tu vai conseguir diluir os custos indiretos. Então, essa aqui é a lógica de conseguir tentar chegar nesse ponto de máxima produção. Entretanto, existe esse limite economicamente saudável, né, da máxima produção. Não adianta também querer produzir o máximo possível, ficar usando muitas ferramentas, queimar em muitas ferramentas, desgastar demais, vai custar demais. Então, existe esse ponto saudável aí, que é onde a gente quer chegar. E aí, por fim, né, caso tudo isso, essa base aí seja feita, dá para também aplicar algumas ideias aí da melhoria contínua, como a gente viu ali no Lean, né, aplicar o TRF, que seria a troca rápida de ferramenta, que também é algo que faria muita diferença ali na linha de produção, principalmente nessa região de máxima demanda, nessa sazonalidade. Por quê? Porque estão sendo feitas todas essas horas extras da máquina. Então, cada detalhe, cada tempo economizado aí vai ser crucial, vai ser importante. Então, a TRF seria uma ferramenta aí de análise
é que seria bem interessante, é uma ferramenta de Lean, né? Então vai otimizar ainda mais essa produtividade nesses períodos. E também a aplicação dos modelos matemáticos, como eu falei, de pesquisa operacional, que a gente vê bastante também na engenharia de produção, a gente pode saber se é vantajoso ou não investir nessa nova máquina, como eu falei, então vai ter que ser analisado se é vantajoso ou não. E ainda também, o que é interessante que a gente vê também, é calcular se vale a pena vender essas horas úteis do novo turno nos períodos de baixa demanda. Por quê? Porque daí tu vai investir em uma nova máquina por um período de alta demanda, só que o período de baixa demanda ele vai continuar existindo, né? A não ser que tu também invista um pouco mais aí na questão do marketing, das vendas, né? Para conseguir produzir mais, e caso não seja possível, vende aí essas horas úteis da máquina aí para alguma outra empresa que queira produzir peças ali. Então, enfim, existem várias possibilidades, e esses aí foram os parâmetros aí que eu escolhi para resolver essa última questão. Beleza? Valeu, professor. Acabei me enrolando aí, explicando um pouco a mais, mas é isso aí. Valeu.